Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula número 12 do nosso curso introdutório em aprendizado de máquina. Lembrando que todo o código está disponível no Git e qualquer dúvida é só entrar em contato. Nessa aula nós vamos falar sobre as árvores de decisão, que são métodos aí bastante clássicos dentro de aprendizado de máquina e bastante peculiares também. Bom, só para a gente se situar, nas aulas anteriores a gente viu um pouquinho de cada elemento aqui do nosso pipeline de aprendizado de máquina. Tá? Hoje, as árvores de decisão, a gente vai estar olhando um método, né, mais um método aqui de aprendizado especificamente. Ok? De métodos de aprendizado, se a gente abrir o Scikit, o que a gente já viu aqui dentro dos métodos de aprendizado? A gente já viu a família do LDA, né? Embora vários detalhes a gente não tenha passado por cima, mas a família do LDA, a gente já viu boa parte dela. A gente já viu alguns algoritmos aqui de vizinho mais próximo, no caso o KNN, que é o vizinho mais próximo, no caso o kcentroid mais próximo, ok? A gente também viu métodos baseados em naive Bayes, e aí a gente mostrou aí diferentes naive Bayes, principalmente o naive Bayes gaussiano, né? Gaussiano e obviamente, o multinomial, que é o gaussiano discretizado. Agora a gente vai ver esta parte aqui, que é 1.10, que são as árvores de decisão, ok? Então, a gente está numa outra categoria aqui dentro dessa caixinha de aprendizado. Então, a gente está vendo um outro método de aprendizado que tem suas características aí peculiares e particulares, bem diferente do KNN, bem diferente do naive Bayes, é bem diferente do LDA, né? Enquanto o KNN é um algoritmo lazy, o Bayesiano não é lazy, mas é muito tanto o Bayesiano como o LDA, né, são muito fincados na estatística. As árvores de decisão têm uma característica bem interessante, assim, tá? Bem diferente desses dois outros métodos, ok? Então hoje eu vou nessa aula uma pequena introdução sobre árvores de decisão. Vamos falar aí da estratégia que as árvores de decisão usam, que são os algoritmos recursivos de dividir e conquistar. E nos próximos vídeos a gente fala dos outros tópicos. Então, o que é uma árvore de decisão? Primeiro vamos fazer uma introdução nas terminologias, né? Então, uma árvore de decisão se parece com isso, ok? E é realmente uma sequência de decisões, né? Por isso que chama de árvore de decisão. E aí eu vou fazer a seguinte pergunta, né? Eu tenho trabalho a fazer, né? Então, cada nó da minha árvore, ela tem que ser interpretada na forma de uma pergunta. Eu tenho trabalho a fazer? Se eu tiver trabalho a fazer, fique dentro de casa. Se eu não tiver trabalho a fazer, eu vou fazer uma segunda pergunta, né? Porque os nós, tanto o nó principal, né, que é o nó root, como os nós internos, eles têm que ser interpretados na forma de um questionamento, de uma decisão. Qual é o tempo lá fora? Tem sol? Bom, se eu não tenho trabalho a fazer e tem sol, eu vou para a praia. Tá? E aqui a gente já vê um nó folha. Então, os nós folhas aqui pintados em cinza, eles nos referem a uma decisão tomada. Enquanto os nós, o root e o branco, os nós internos, eles se referem a uma pergunta, os nós folhas se referem a uma decisão. E essa decisão poderia ser uma classe dentro do nosso classificador ou um valor real se fosse um regressor. Tá nublado, então eu não vou à praia, eu vou correr. Tá chovendo? Opa, tá chovendo, eu não posso nem correr nem à praia, então vou fazer uma terceira pergunta. Meus amigos estão ocupados? Se eles estiverem ocupados, eu vou ficar em casa, né? O que eu vou fazer? E se eles não estiverem ocupados, vou convidar eles a assistir um filme. Bom, talvez esse exemplo não seja muito bacana, porque para assistir filme eu tenho que ficar em casa. Mas enfim,
a ideia é mais ou menos essa, né, da árvore de decisão. Então vejam que o nosso objetivo aqui é construir essa árvore, ok? E aí a gente vai ver alguns algoritmos aí para construir essa árvore. A árvore de decisão ela tem que ser interpretada como uma sete de regras, né? Como um conjunto de regras. No caso aqui, né, se eu fosse criar o conjunto de regras para chegar a este nó folha, eu teria que fazer as seguintes regras if else, né? Work to do, se work to do for igual a no, and outlook for igual a rainy, and meus amigos, né? Então, free and buzzy for igual a yes, então eu stay in, né? Stay inside, né? Dentro de casa, ok? Então, essa é a regra de decisão. Eu poderia, inclusive, incluir nessa regra de decisão, porque eu vejo que eu tenho duas caixinhas stay in e aqui. Né? Então, eu poderia incluir um or, work to do igual a yes. Então, stay in. Então, se work to do, né, for igual a yes, fico dentro de casa. Se work to do for igual a no e outlook for igual a rainy e friends igual a yes, então também stay inside, né? Então, o fato das árvores de decisão serem interpretadas como um conjunto de regras if else é exatamente o motivo pelo qual o pessoal gosta bastante desse tipo de método, né? Porque ele tem associado uma interpretabilidade nas suas regras de decisão, tá? Existe uma vertente muito forte dentro do aprendizado de máquina que é trazer interpretabilidade para os modelos de decisão. E as árvores de decisão já são um modelo de aprendizado que tem essa interpretabilidade já embutida, né, dentro do próprio funcionamento do algoritmo. Métodos que não têm uma interpretabilidade tão boa, por exemplo, as redes neurais, né, que estão muito em voga aí na área, né, redes neurais, principalmente deep learning. Se for uma rede neural rasa, até tem como fazer uma interpretabilidade bem bacana, mas numa rede deep learning, simplesmente não tem como. Então, existe todo um caminho de pesquisa dentro de aprendizado de máquina, que é a interpretabilidade desses modelos de aprendizado. Inclusive, se a gente jogar no Google Machine Learning, Interpretable Machine Learning, né? Então, é todo um estudo, é uma sequência de métodos para tentar pegar aqueles black box. A gente chama, né? Quando você tem uma rede neural, você não consegue exatamente saber o porquê que a rede neural tomou aquela decisão, certo? Então, tem toda uma área de pesquisa justamente em tentar pegar esses modelos que hoje são considerados black box e trazer uma interpretação para eles, ok? Bom, mas não vou falar disso agora, a gente está falando de árvores de decisão, e a árvore de decisão já tem essa interpretabilidade embutida no próprio modelo, e por isso que muita gente gosta dessas árvores de decisão, principalmente quem trabalha com biologia, com medicina, né, onde você tem que ter uma decisão, e além de ter uma decisão, você tem que saber o porquê você tomou aquela decisão. Tá? Então, o pessoal que está nas ciências aplicadas, às vezes, precisa desse tipo de informação. Não é só classificar sim ou não, vai ou não vai. Eu tenho que saber vai por isso ou não vai por aquilo. É homem por isso, é mulher por aquilo. Okay? Então, tem um certo gap aí, né? Então, qual que é o pipeline aqui das árvores de decisão?
O pipeline das árvores de decisão é muito parecido com o pipeline, aliás, de a maioria dos métodos de aprendizado, né? A gente vai iniciar com um conjunto de treinamento, uma tabelinha nossa aqui, onde a gente tem as características, e aqui a gente tem o nosso rótulo Y. Nesse caso aqui, é uma base de dados de bancária, né? Se o cara é credor ou não é, se ele é o estado solteiro, o salário que ele ganha, eu vou tentar prever se essa pessoa vai dar calote ou não vai dar calote com base nessas 3 informações aqui. E aí eu tenho a indução, né, o aprendizado, ou se a gente lembrar lá do Scikit, o nosso método fit, né? Então aqui a gente está fazendo o nosso método fit, ok? Difícil de escrever com o mouse. Então, o nosso método fit. O nosso método fit vai partir dessa base de dados, criar um modelo. E o nosso modelo, no caso da árvore de decisão, é uma árvore. Ok? Então, é muito parecido com o Naive Bayes, só que Naive Bayes ele não cria uma árvore, ele cria um conjuntinho de probabilidades lá, né? A gente viu bastante isso. O LDA ele não cria uma árvore, o LDA, a parte de indução, de aprendizado do LDA é basicamente descobrir média, desvios padrões e matriz de correlação. Okay? E, obviamente, de posse do modelo, a gente faz a nossa inferência, que é o nosso famoso predict lá do pacotinho do Scikit e de outros pacotes, inclusive. Né? Então é diferente do KNN, né? O KNN não tem a parte de indução, né? Ele só tem o predict, porque ele é chamado, o KNN é chamado de um algoritmo lazy. Nesse caso aqui, a gente não é um algoritmo lazy, porque eu tenho uma fase de treinamento bastante robusta e eu diria também, de certa forma, bastante custosa. Tá? Então esse é o nosso pipeline. Então a gente tem que aprender a fazer o predict, e a gente tem que aprender a fazer o aprendizado. Então, são 2 etapas, são 2 coisas bastante importantes aqui a serem aprendidas. Ok? Outra vantagem da árvore de decisão é que ela pode trabalhar com atributos categóricos, né? Seja ele atributos binários, né? No caso aqui, se é credor ou não é credor, é binário, é 1 ou 0. Sejam eles atributos nominais, atributos na forma de texto que não tem uma ordem especificada, no caso aqui, solteiro, casado e divorciado, né? Não existe uma ordem especificada. Bom, se bem que aqui existe uma ordem, né? Porque a pessoa começa solteiro, depois casa, depois divorcia, mas pode voltar a ser casado. Então, a ordem aqui é confusa e eu diria que aqui é um atributo nominal mesmo. Ok? Ou, de certa forma, ou ordinais, né? Frio, quente, frio, morno, quente, né? Onde a gente tem ordem. Esse tipo de atributo, que normalmente está no formato de texto, né? A gente chama de atributos categóricos. Se você pensar no Naive Bayes, até funciona, o Naive Bayes funciona, né? Mas o LDA, por exemplo, não teria como, né? Você trabalhar com atributos categóricos, a menos que você, obviamente, transforme eles em numéricos. O Naive Bayes consegue trabalhar eles com categóricos tranquilamente, né? A gente fez a tabelinha de um exemplo lá até de forma fácil. O KNN, por exemplo, também não consegue trabalhar com atributos categóricos, né? Até existem algumas versões aí que tentam algumas coisas interessantes, tá? Mas também, né, a árvore de decisão trabalha tanto com atributos categóricos como com atributos numéricos contínuos, aqui no caso, por exemplo, os valores do salário, ok? Então, isso é uma coisa que chama muita atenção para árvores de decisão, justamente por esse fato de você não precisar ficar convertendo os atributos categóricos. Não precisa converter eles em numéricos e ordinais e etc. Você pode simplesmente usar os atributos da forma que eles vieram, inclusive no formato de texto, desde que, obviamente, estejam bem formatados, né? Então, isso é uma coisa bacana. É outra coisa que o pessoal gosta muito da árvore de decisão, porque elimina boa parte daquela etapa de pré-processamento, né? De pegar isso aqui, transformar em número para sair aplicando.
ok? Então, os atributos de decisão, né? Então, os atributos são, na verdade, aquelas perguntas que a gente comentou lá nos primeiros slides. Então, a pergunta aqui é credor ou não é? Então, a gente tem um sim, é credor. Se a resposta for sim, é credor, então eu posso dizer que não, ele não vai dar calote. Se eu disser que não é credor, eu vou perguntar o estado civil dele. Ah, ele é casado? Então ele não dá calote. Ah, ele é solteiro ou divorciado? Então eu vou perguntar qual que é a renda. Se o cara tiver uma renda menor do que 80 mil, ele não dá calote. Se for maior que 80 mil, ele dá calote. Que é uma coisa um pouco estranha, né? Mas segundo essa base de dados, é isso aí mesmo. Ok? A gente não viu como é que eu formei essa árvore aqui, né? Isso a gente ainda não aprendeu. A gente vai ver nos próximos slides. Mas o que eu quero que vocês percebam é que cada um dos atributos pode, ele é gerador de uma ou mais perguntas. Ok? Então, atributo estado civil, atributo salário. Enquanto que as nós folhas representam o meu rótulo Y. Então, aqui é o Y, são as minhas classes. Ok? Então, tá bem interessante. Outra coisa interessante é que diferentes árvores podem ser criadas, né? Então, aqui a gente tem um tipo de uma árvore, né? Credor, não, estado, renda. Aqui a gente tem estado, credor, renda. Eu comecei com estado aqui e não com credor. E aí eu tenho uma árvore de decisão diferente para os mesmos dados. Ah, professor, como isso? Isso depende dos parâmetros, né? Das formas que você vai fazer o aprendizado, né, desta árvore aqui. A gente vai ver vários parâmetros para dividir, a gente vai ver os parâmetros aí para calcular a pureza dos nós, enfim. Então, basicamente, a árvore que for criada vai depender, obviamente, das entradas e vai depender também dos parâmetros, né, dos hiperparâmetros. Então, se a gente alterar os hiperparâmetros, a gente, consequentemente, tem uma árvore de decisão diferente. Ok? Bom, e aí vocês me perguntam, professor, como que seria a árvore de decisão na nossa base de dados do Iris? Né? Que é a base de dados, aquela clássica que a gente vem utilizando aí em vários exemplos. Aqui no caso, foi pego as 4 características e selecionado apenas 2, tá? Por que 2? Porque é mais fácil de mostrar em 2D, né, gente? Só por isso. Foi pegado o comprimento e a largura da pétala, né? Então eu só estou com 2 características. Se eu fizer um scatter plot do comprimento e largura da pétala, eu tenho esses pontos aqui, né? Onde eu tenho a amarelinha é uma classe, azul é uma outra classe e verdinho é uma outra classe. E aí a árvore de decisão, nesse caso, fica o seguinte, né? Depois da gente montar a árvore da decisão, obviamente. Eu vou olhar para o comprimento da pétala e verificar se ela é menor ou igual que 2,45. Então, comprimento da pétala, 2,45. Se for menor que 2,45, menor, tá lá, ela é da classe setosa. Aqui, ó, todas as setosas. Ok? Essa é a nossa superfície de decisão. Né? Professor, como é que você chegou nesse 2,45 aqui? Depois a gente vai ver isso. Mas a princípio aceitem que, de alguma forma, eu cheguei aqui. Então eu inicio com 150 amostras, então minha base de dados original, ela tem 150 amostras, né? E se ela for, isso é um teste, né? Uma pergunta. Então, se ela for menor que 2,45, se a resposta disso for verdadeira, que esses pontos aqui são menores que 2,45, então a resposta para esse nó aqui é yes, é true, né? É verdade, true. Então, eu vou ficar com as 50 amostras, que são os 50 pontos. Aqui não está o mesmo desenho, tá? Tem menos pontos, mas é só para simplificar o desenho. Então, eu vou ficar com as 50 cetosas aqui nesse quadrado amarelo.
e vou classificar ela como cetose. Agora, se a resposta desta pergunta, a pétala, a comprimento da pétala é menor que 2,55, se a resposta for falsa, ou seja, deste lado aqui, então todo esse quadradão aqui, tá? Aqui é a minha superfície de decisão, então é menor que 2,45, então essa é a minha superfície de decisão, tá? Nesse caso. Eu vou fazer uma outra pergunta. E aí a outra pergunta que eu faço é, a largura da pétala é menor que 1,75? Então, aqui, ó, largura da pétala, 1,75, eu tenho esta superfície de decisão aqui. Ok? Se a resposta for verdadeira, se ela for menor do que 1,75, e no caso menor que 1,75 para cá, né, para baixo, então eu vou classificar como versicolor. Então os azuisinhos aqui vão ser versicolor. Perceba que, isso se for true, né? Perceba que neste caso aqui eu vou ter 49 da classe versicolor e 5, ainda tenho erros, né? Da classe, outra classe que é a classe virgínica. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 verdinhos. Ok? Que são os erros. A minha superfície de decisão ainda não está totalmente correta, né? Apenas com essas duas divisões não estou totalmente correto. E se for falso, se a resposta dessa pergunta, largura da pétala menor que 1,75, se for falso, está na parte de cima do gráfico, aonde eu tenho 45 virgínicas, que são as verdinhas, e uma versicolor, que está meio escondidinha aqui no meio, atrás do verdinho. Ok? Então eu também tenho um erro. Ok? E eu posso fazer várias coisas a partir desse momento. Eu posso continuar dividindo, né? Eu posso fazer mais uma divisão. Então, aqui embaixo eu poderia perguntar, por exemplo, se o comprimento da pétala for menor que 5 ou maior que 5. Então, eu poderia fazer mais uma pergunta, fazer mais uma divisão. E aí eu criaria esta superfície de decisão. Da mesma forma, para a parte de cima, eu poderia fazer mais uma pergunta, ok? E criar, então, mais uma pergunta, criando mais uma decisão. Beleza? Se eu quiser, posso fazer mais uma pergunta, e mais uma pergunta, e mais uma pergunta, e mais uma pergunta, e mais uma pergunta. Quantas perguntas eu quiser para classificar isso aqui da melhor forma possível, ok? Nesse caso aqui, no desenho que eu estou mostrando, né, a árvore foi limitada a apenas 2 nós de decisão, né, que é esse def1 aqui, né, que é a primeira decisão, e o def0, aliás, e o def1, que é a segunda decisão. E apenas com essas duas decisões, quantos erros eu vou ter? Aqui eu tenho 50 acertos, aqui eu tenho 49 acertos, aqui eu tenho 45 acertos. Aqui eu tenho um erro, com 5 erros, 6, com mais 0 erros, então eu tenho apenas 6 erros dentro dessa árvore de decisão aqui. Ok? Uma outra forma de ver a árvore de decisão, né, uma forma gráfica um pouquinho mais interessante, é fazer este tipo de decisão. Aqui está normalizado, né, ou na verdade é petal widget. Petal widget. Então, aqui a árvore de decisão ela é diferente, né, ela não começa com petal lente, ela começa com petal widget. E aqui eu faço uma decisão. Se for menor que 0,8, coloca todo mundo nesse saco aqui. Se for maior, vem para cá, né? E aí toma mais uma decisão aqui, e separa esses caras desse, ok? Toma mais uma decisão aqui, mais uma decisão aqui, eu tenho os conjuntos finais. É só uma forma diferente de ver esta representação aqui, e esta representação aqui um pouco mais bonitinha, mas essencialmente quer dizer a mesma coisa, ok? E como eu falei para vocês, eu posso fazer com mais características, né? Então, no caso aqui, as brancas são para característica
pétala, são 4 características nesse caso: petal lente, petal widget, sepal lente e sepal, acho que o sepal widget nem foi usado, inclusive, tá? Simplesmente foi criado mais perguntas, ok? Mais nós intermediários, com, obviamente, muito mais rótulos, né? Então, sempre que eu chego no final aqui, num nó folha, por exemplo, aqui, né, que é um nó folha, não tem mais aqui embaixo, aí eu tenho o rótulo associado. Sempre que eu chego a um nó folha, eu tenho um rótulo associado ao nó folha, e é usando esse rótulo associado ao nó folha que eu faço a classificação. Isto aqui era para ser um GIF. Deixa eu abrir esse GIF. Bom, eu dei uma pausezinha para abrir aqui. Às vezes eu esqueço que GIF não funciona no PDF. Então, só apresentar aqui. Então, esse GIF aqui mostra o processo de crescimento da árvore, né? Então, a gente inicia escolhendo um nó folha, um atributo qualquer, faz uma divisão. E o que é interessante, né? Sempre que a gente faz uma divisão, aquela nossa base de dados ela é dividida, tá? Ela é dividida em subamostragens, né? Subgrupos daquela base de dados, e aí as divisões vão especializando cada um dos grupos, o que nos dá uma superfície de decisão parecida com o que é formado aqui, parecida com o que eu apresentei para vocês lá atrás, tá? A parte interessante é que eu sempre tomo, quando eu faço essa divisão aqui, true, então eu pego esses caras aqui, eu não mais utilizo esses dados para tomar a decisão que eu preciso para separar esses caras aqui, né? Então é como se eu tirasse da base de dados, uma vez que eu tenho uma pergunta e um nó folha, é como se eu tirasse da base de dados essas informações do nó folha e utilizasse só as informações restantes para continuar fazendo as outras perguntas e as outras decisões, ok? Beleza. O processo de inferência, esse aqui é o processo de crescimento da árvore, né? O processo de treinamento. Depois a gente vai ver como fazer isso de forma mais detalhada. O processo de inferência, no entanto, ele é muito simplificado, tá? Se eu já tiver uma árvore de decisão treinada, essa aqui no caso, eu simplesmente vou pegar a amostra que eu quero classificar e vou começar a analisar. A pergunta é credor ou não é? Tá? Nesse caso aqui, ele não é credor, então eu vou para esse lado da árvore. Depois, a pergunta é casado ou não é? Eu vou pegar o estado civil. O estado civil dessa minha amostra é casado, então eu vou para esse nó folha. Então não preciso fazer mais nada, simplesmente atribuo o rótulo do nó folha à minha classe que eu estou tentando prever. Então esse é o processo de inferência, bem simplificado, não tem muita dificuldade. Ok? E aqui um probleminha que eu vou mostrar para vocês, a gente vai discutir isso em mais detalhes, mas basicamente isso aqui é uma árvore de decisão com um número de limitada, né? Ela é limitada, ela é que a gente diz regularizada, com alguns erros, né? Que é aquele caso, eu posso continuar dividindo a árvore, né? Então nesse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 errinhos. Tá? Eu poderia começar dividindo, continuar dividindo essa árvore de forma a criar essas decisões aqui para classificar corretamente, certo? Esses pontos que eu errei lá atrás. Só que daí eu tenho um problema. Vocês acham que uma bolinha que caísse aqui, ela seria mais provável de ser azul ou de ser amarelo? Por essa árvore de decisão, ela vai ser classificada como azul, mas ela é muito mais provável de ser amarelo. Um quadradinho azul que caísse aqui seria classificado como amarelo, porque está na região amarela, mas a probabilidade dele seria azul. Então,
tem vários probleminhas, né? Então, isso aqui a gente chama de overfitting, né? Então, é quando eu começo a especializar demais, eu começo a decorar algumas amostras, começo a decorar alguns casos muito específicos, mas eu não generalizo bem. A gente vai ver mais esse conceito de overfitting para frente. Então, a árvore de decisão, se você mandar ela crescer demais, se você deixar com que ela cresça demais, ela vai especializar em determinados pontos e isso não é legal. Tá? Só para a gente ter uma ideia, né? Bom, enfim, não é legal e a gente vai ver isso melhor para frente. Tem um site aqui bem bacana que, deixa eu abrir ele, e recomendo vocês darem uma olhadinha com cuidado. Tá? Ele tem uma representação gráfica aqui das árvores de decisão, do processo que é realizado para aprender a árvore de decisão. Inclusive tem em português. Tá? É bem bacana, assim, bem, né? Fazendo a decisão e... Certo? Então, recomendo que vocês leiam com cuidado, que ele está criando a árvore. Aqui ele já está fazendo a inferência. Aqui está fazendo o teste. Enfim, tá bem bacana. Então, eu recomendo que vocês abram esse link e deem uma olhada com cuidado, né? Vai rolando devagarinho e lento. Bem bacana o exemplo. Enfim, tá. Então, a inferência, eu acho que tá bem tranquila. A inferência é fácil de fazer, é fácil de entender. Tá? Uma coisa que eu esqueci de falar, né? Nessas árvores de decisão, a gente pode ter tanto os atributos categóricos como numérico. E para os categóricos, a gente simplesmente faz casado, solteiro, divorciado, né? A resposta é essa. E para os atributos numéricos, a gente coloca se é menor que tanto ou maior que tanto. A gente acaba resolvendo o problema do atributo numérico. Tá? Então, é só essa o último comentário aqui. Então, a inferência é bem simples de fazer, a gente nem vai mais comentar muito sobre isso. O que é mais difícil de fazer é este processo aqui, né? É sair desta tabela, né? Tabela de dados, e criar efetivamente a árvore. Então, eu vou... Para entender isso aí, a gente tem que entender um pouquinho de métodos recursivos. Para quem não é da computação, isso aqui vai ser um pouco estranho. E da estratégia de dividir e conquistar. Tá? Métodos recursivos são... Bom, algoritmos recursivos eles são bem comuns, principalmente para quem estuda aí ciência da computação, engenharia da computação. Eles nos facilitam criar algumas coisas, especialmente árvores, grafos. Né? Então, eles nos facilitam criar alguns processos de forma mais fácil do que eu faria com métodos iterativos, né, usando for. Por exemplo, isso aqui, o que vocês acham que essa função faz aqui? Essa função é uma função bem simples e ela faz uma coisa bem simples também. Ela retorna o tamanho de um determinado array, string, enfim, vetor. Né? Para quem não conhece esse tipo de programação, vai olhar assim, nossa, estranho. Mas não é tão estranho. Vamos dar um exemplo. Imagine que eu tenho um vetor aqui, 1, 2 e 3. Um vetor de 3 elementos com os números 1, 2 e 3 dentro, né? Esse aqui é meu x, então. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou chamar a função passando o x, então esse cara vai entrar aqui, tá? O vetor entra aqui. E aí a pergunta, é o vetor vazio? Não, não é vazio porque eu tenho 3 elementos. Então eu vou entrar no else. Ok? Primeira entrada aqui é no else. Então entra o x e entra no else. E aí ele vai dar um return de 1. Então esse 1 vai ficar numa pilha, né? 1 mais resultado da própria função. Opa,
Peraí, como assim, professor, resultado da própria função? Então, eu vou chamar a mesma função, por isso que a gente diz recursiva, né? Porque ela chama ela mesma dentro dela mesma, certo? Então, existe uma certa forma de looping aqui dentro. Eu vou chamar a mesma função, porém, x iniciando agora da posição 1 até o final. Aqui é a notação Python. Tá? Então, eu vou passar o x, só que agora não vou passar a primeira posição. O meu vetor vai ser apenas o 2 e o 3. Então, esse vetor com 2 e 3, né, agora o meu vetor é apenas 2 e 3. Então, esse vetor com 2 e 3 entra aqui no x. É vazio? Não é. Entra no else. E o else vai retornar 1 mais. Lembrem que aqui é o retorno, né, dessa função aqui. Ok? Então, 1 mais alguma coisa. Esse alguma coisa vai ser 1 mais alguma coisa de novo, porque estou retornando, estou chamando 1 mais a própria recursividade. Okay? E aí, a recursividade vai passar o vetor da posição segunda até o final, né? Da posição 1 até o final, que vai ser o vetor com o elemento 3 apenas, né? Vai eliminar o primeiro elemento. Então, o 3 entra na função, porque é recursiva. É vazio? Não é. Entra no else. O else vai retornar o quê? 1 mais o vetor, a própria função, passando um vetor com um elemento a menos. Esse vetor com um elemento a menos, agora é o vetor vazio. O vetor vazio entra na função. Ah, é vazio? Entra. Então, entra aqui, retorna 0. Retorna 0. Então, esse 0 retorna aqui, certo? E cada um dos retornos, isso aqui acaba formando uma pilha, obviamente, né? Cada um dos retornos que me dá um total nessa equação de 3, que é, coincidentemente ou não, né, o tamanho desse nosso vetor aqui. Ok? Isso é uma função recursiva, não vou perder muito tempo, obviamente, explicando recursividade aqui. Mas ela é base aí, ou pelo menos é a ideia de como a gente vai fazer o algoritmo para treinar a árvore de decisão. Ok? Tem bastante material de algoritmos recursivos. Quem quiser dar uma olhada, dá uma procurada no Google aí, que é bem facinho de achar. Tá? Enfim, outra ideia bastante importante para a gente entender o processo de treinamento de uma árvore de decisão é a estratégia de dividir e conquistar. Tá? A estratégia de dividir e conquistar ela é muito clara dentro do algoritmo de ordenação Quicksort. Então, de novo, a gente está puxando para o lado da computação. Né? O pessoal que faz ciência da computação estuda o algoritmo Quicksort. Ele é importante justamente para entender os conceitos de recursão e de dividir e conquistar, e outros conceitos, inclusive. Tá? O Quicksort basicamente é um algoritmo de ordenação. Então, se eu tenho um vetor 3, 2, 4, 1, a ideia é que ele me retorne um vetor ordenado 1, 2, 3 e 4. É isso que o Quicksort faz, é um algoritmo de ordenação de vetores. Tá? E o algoritmo de ordenação de vetores, ele é, pelo menos o Quicksort, né, ele é inerentemente recursivo. Eu tenho a chamada Quicksort aqui embaixo, inclusive 2 vezes. Ok? Vamos tentar entender esse Quicksort. Bom, aqui eu tenho um if menor que 2 retorna o próprio array, basicamente a ideia do retorno final, né, do ponto de parada da recursão. E o else, basicamente, a gente pode comparar com esse else aqui. Esse else ele vai escolher um pivô, tá? E nesse caso vai ser o primeiro elemento do vetor. E depois de escolher o pivô, ele vai criar 2 subvetores, que é o vetor small e bigger, ok? Aonde ele vai colocar todos os elementos menores que o valor do pivô no smaller e todos os elementos maiores que o valor do pivô no bigger.
Então, aqui, ó, tudo que for menor que o pivô, append no smaller. Tudo que for maior que o pivô, append no bigger. E ele vai retornar o quê? Vai retornar chamando uma função recursiva quicksort no subvetor smaller, quicksort no subvetor bigger, mais um pivô aqui no meio. Vamos no exemplo mais interessante aqui. Vamos supor que a gente tem este vetor inicial, tá? Desordenado, 5, 8, 1, 3, 7, 9, 2. Desordenado. Aí o quicksort vai começar. Tá? Então eu entro com esse vetor no quicksort. O tamanho dele é menor que 2? Não é, então eu entro no else. O else vai pegar um pivô qualquer, que vai ser o primeiro elemento, que é o array na posição 0. Então, o 5 vai ser o meu pivô. Ok? Elemento da posição 0. Vou criar dois vetores, o smaller e o bigger, ou seja, eu vou percorrer essa lista, olhar para todo mundo, né? É menor ou maior que o pivô? É maior ou menor? Maior ou menor? Maior ou menor? Maior ou menor? E vou colocando em listas separadas. Então, o 8 maior vai para cá, 1 menor vai para cá. 3 maior, menor, aliás, 7 maior, 9 maior, 2 menor. Então, criei duas sublistas, aqui, dos valores menores que o pivô e dos maiores que o pivô. E aí, eu rechamo o quicksort passando apenas o smaller. Então, eu rechamo o quicksort passando apenas este cara aqui, que é o smaller. Então, esse cara vai entrar. É menor que 2? Não é. Então, entra no else. Pivô, primeira posição. Então, primeira posição, pivotei. E aí eu vou percorrer essa lista e colocar os menores do lado esquerdo, maiores do lado direito. Né? Menores no smaller, maiores no bigger. É maior e é maior. Então, eu não tenho smaller aqui, só tenho os dois maiores. Para o outro lado vai acontecer a mesma coisa, né? Então, quando eu fazer o primeiro return, né? Quando eu cheguei no return dessa linha aqui, eu vou retornar o smaller, que vai fazer esse processo. Vou retornar o pivô, né? Que vai ser o próprio 5 aqui. E vou retornar o quicksort do bigger, que também vou fazer o mesmo processo aqui para o lado. Vou pegar como pivô, né? Deixa eu até fazer de outra cor. Pivô o primeiro elemento, criar duas listas do smaller e o bigger, e tanto para esse cara aqui, né, para esses caras aqui, como para esses caras aqui, eu vou chamar de novo, né, o quicksort, porque eu acabei entrando de novo nessa função. Para esses dois caras aqui, o 7, então, o smaller vai entrar no quicksort de novo. É menor que 2? É, então retorna o 7. Então o 7 já está fechado. O 9 também vai entrar no pivô, no recursão. E nesse caso aqui é menor que 2, então retorna o 9. E aí, com esses dois retornos, tanto do 7 e do 9, eu acabo compondo, né? Então eu retorno 7 mais pivô mais bigger. E acabo compondo um vetor parcialmente ordenado. Do lado de cá, esses dois elementos aqui vão entrar no quicksort. É menor que 2? Não, é igual a 2. Então, eu vou pivotar, criar o smaller, aqui, criar o bigger, que não tem, e o smaller vai novamente entrar no quicksort. O smaller é menor que 2? É, então retorna esse cara. Então, retorna smaller mais pivô mais bigger. Então, smaller mais pivô mais bigger, que não existe, dá 2 e o 3. Na outra, o retorno da outra função, o 2 e o 3 vai ser combinados com o smaller, que não tem, mais pivô, certo? Que é o 1, mais o bigger, que é o 2 e o 3 ordenado. Na outra volta da recursão, eu vou retornar o smaller, que é 1, 2 e 3, mais pivô, que é esse cara do 5 aqui, mais bigger,
que é esse cara aqui ordenado. E no fim eu tenho o meu quicksort ordenado. Tá? Então, essa é a ideia do quicksort. E a ideia do dividir e conquistar. Então, tirando tudo os rabiscos que eu fiz aqui, tirando minha explicação extremamente rápida do quicksort e de recursão, teria que desenhar uma pilha aqui para ficar melhor, mas não é essa a intenção da aula. A intenção é mostrar a estratégia de dividir e conquistar. O que é importante entender aqui? É que eu peguei um problema grande, dividi em subproblemas, peguei esses subproblemas, dividi em outros subproblemas, ok? E aí eu ordeno esses subproblemas, resolvo os subproblemas de forma pequenininha, né? Então, eu resolvo a ordenação do 2 e o 3, depois eu resolvo a ordenação dos caras. Então, resolvendo os subproblemas, eu acabo resolvendo o problema grande. Então, essa é a ideia de dividir, resolve, conquista. Então, essa é a ideia de métodos baseados em dividir e conquistar. Tá? E, né, bom, já que estamos falando aqui de quicksort, a gente pode falar da complexidade do quicksort, que ela é n log de n. Por que n log de n? Se a gente imaginar que um vetor tem 8 elementos, quantas divisões eu posso fazer? Então, num caso bom, médio, num caso médio, eu teria 8 elementos, eu teria que fazer binário, fica 4. Então, peraí, deixa eu desenhar de certo. Tenho 8. Fico com 4 em cada lado, num caso médio aí, né? Eu fico com 2 em cada lado. Ok? E aí, com 2, eu já consigo resolver isso aqui. Então, basicamente, o número de folhas que tu cresce no Quicksort é log 2 de n. Log 2, se a gente substituísse n aqui por um 8, log 2 de 8 é igual a 3. 3 é a profundidade dessa minha árvore aqui, né? Se eu considerar ainda o 1 aqui, e desconsiderar o início, obviamente, né? Enfim, é a profundidade dessa minha árvore, ok? Então, a gente diz que eu tenho que fazer aquele processo de cria menor, cria maior, repetidamente em 3 profundidades. Porque eu vou chamar isso aqui, na verdade, 3 vezes, né? Então, eu vou chamar a recursão, eu vou entrar na função quicksort 3 vezes. A gente diz que o algoritmo ele é log 2 de n, nesse caso, por causa que a profundidade que eu vou criar o quicksort ele é baseada no número de elementos que eu tenho nesse vetor original. Porém, para cada vez que eu faço esse cara, eu tenho que percorrer essa lista. Então, eu tenho um forzinho aqui, né? Eu tenho que percorrer essa lista para achar quem que é o maior e o menor. Então, percorrer uma lista, a complexidade é n, né? Porque se eu tenho 50 elementos, o forzinho vai fazer 50 vezes. Então, a gente diz que é log n por causa da profundidade do quicksort e n por causa que a cada vez que eu desço uma profundidade, eu tenho que percorrer a lista de novo, ok? Para achar quem que é menor e maior. Então, a gente diz que a complexidade aí do quicksort é n log de n no caso médio, ok? Eu esqueci de colocar o link aqui, mas tem um sitezinho, depois eu corrijo os slides, tem um sitezinho que dispõe da complexidade aí de vários algoritmos de ordenação. E a gente pode ver que o quicksort, no caso médio, é n log de n. Ok? No pior caso, n ao quadrado. O pior caso é quando eu tenho um vetor totalmente desordenado, né? Então,
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, se eu tiver um vetor totalmente desordenado, vamos fazer menor aqui. 4, 5, 4, 3, 2, 1. O pivô vai ser o 5, eu só tenho menores que ele. Então, pivô, menores. Pivô vai ser o 4, só tenho menores que ele. 4, menores. Pivô vai ser o 3, só tenho menores. Pivô vai ser o 2, só tenho menores, 1. Então, aqui nesse caso, a árvore ela foi muito mais profunda do que se fosse ela exatamente binária. Ela não é binária porque não tem a segunda parte, ela nunca vai ter maiores, né? Então, a gente diz que no pior caso, n é o quadrado. Tá? Deixa eu dar um pause e achar o link disso. Achei o link, a fonte que eu peguei aquela imagem, então tá aqui, né, a imagem, e normalmente a gente tem que ali olhar para a complexidade aí de se fazer um algoritmo de aprendizado, né, então linear é mais ou menos bom, né, então tudo que é n log de n ou log de n é mais ou menos bom. O que a gente não quer é esse tipo de complexidade aqui exponencial, não é bacana, né? Então o n ao quadrado já não seria bacana, mas isso aqui é muito difícil de acontecer, né? Porque o n ele cresce muito rápido conforme o número de elementos do meu vetor cresce. Aqui já é mais interessante, tá? O que eu quero dizer com isso? Se vocês lembrarem o custo de se fazer um LDA tradicional, pelo menos, que exige uma inversão de matriz, é n ao cubo. Tá? Tem outras formas de fazer o LDA, onde o custo é muito menor, tá? Mas se a gente for fazer de forma tradicional, é n ao cubo. Então aqui melhora um pouco, não é assim, nossa, que melhora absurdo, mas ok. Mas como eu falei, o LDA, ele, por si só, ele tem outros solvers, né, que não precisam fazer inversão de matriz, e aí melhora bastante a complexidade. Mas beleza. Então, essa é a complexidade aqui dos algoritmos de ordenação. E aí a gente vai para o pseudocódigo aqui das árvores de decisão. O que vocês vão ver de interessante aqui no pseudocódigo? É o fato de que eu tenho um if que me seta a condição de parada da minha recursão. Então, se o meu y, ou seja, todos os objetos de uma determinada classe, numa determinada divisão, né, da minha. Então, se para aquele subset todos os pontos, né, todas as amostras forem de uma determinada classe, né, então a classe 1 para todo. Então, se todos os elementos de um determinado set, né, de uma determinada divisão, então para todo, né, esse símbolozinho aqui é o para todo. Então, todos os elementos, as tuplas, né, x, y, que é as características e rótulos forem do rótulo 1, ou do rótulo 0, então eu paro a recursão, né? Nesse caso aqui, quando eu faço essa divisão, todo mundo aqui desse lado é de rótulo amarelo, então eu vou parar a recursão. Ou se não, eu vou fazer uma chamada recursiva aqui, ó, x de j, como se fosse equivalente ao nosso pivô, né? E duas recursão. Então é muito parecido aí, a ideia é bastante, lembra bastante um quicksort, tá? Então eu vou escolher a melhor característica. Então sempre que eu entrar nessa recursão, eu vou escolher a melhor característica. Por melhor característica, por enquanto a gente vai, vamos supor que existe uma divindade aí escolhendo qual é a melhor característica. Depois a gente vai ver como escolher essa melhor característica, né? Mas o que importa é que a gente faz dividir e conquistar, né? Então, para todo mundo que tiver uma resposta falsa, eu coloco num dataset, e para todo mundo que tiver uma resposta verdadeira, eu coloco em outro dataset. Então, dividir e conquistar, ok? Então, se a gente voltar um pouquinho, começar o algoritmo do zero aqui para o íris, o que vai acontecer?
né? Vou receber a base de dados. Então, vou receber a base de dados D. Nessa base de dados, são todos da classe 1 ou da classe 0? Não, obviamente eu tenho todo mundo misturado aqui. Inicialmente, todo mundo misturado. Então, inicialmente eu tenho 50 de cada uma das classes. Então, eu não tenho todo mundo da mesma classe. Então, eu vou escolher a melhor característica. Por melhor característica, a gente escolheu aqui a comprimento da pétala em 2.45. É isso aqui. Então, depois eu vou mostrar, obviamente, como fazer essa escolha. Pegar a melhor característica, isso aqui. Então, se for falso, né, então, para todo mundo que a resposta é falsa, né, então o comprimento da pétala é menor que 2.45, eu vou jogar para a base de dados D. Então, eu vou pegar esses pontos aqui, onde a resposta para esta pergunta aqui é falsa, e vou jogar em D0. Estou fazendo um split da minha base de dados. Né? Então, antes eu tinha 150, agora eu vou ter esses 100. Então, aqui vai ser 100 amostras, né, na base D0. E o D1, então, para onde a pergunta for positiva, for verdadeira, né, então, o comprimento da pétala menor que 2.45, então, nesse caso aqui, o comprimento da pétala menor que 2.45, eu jogo para o D1, e o D1 vai receber 50 amostras. Então, tá aqui, ó. Então, o D1, com 50 amostras somente, né, 50 samples, ele vai entrar na recursão, aqui, ó, ele entra na recursão, rechama essa mesma função, só que quando eu for avaliar o D1, todos os D1s são da mesma classe, são todos cetosa. Então, eu, para a recursão, retorno a árvore, né, retorno esse lado da árvore. Já o D0, que tem 100 amostras, ele vai chamar a recursão, e aí eu vou fazer a pergunta: é todo mundo do D0 da mesma classe, ou da classe 1 ou da classe 0, né? Aqui é binário, mas dá para interpretar da mesma classe, né? Essa é a interpretação. Não, porque todos esses pontos são de duas classes diferentes, então eu entro no else. Vou pegar a melhor característica. De novo, a nossa divindade baixa aqui diz que a melhor característica é a largura da pétala em 1.75. Aqui. Tá? Então, vou fazer esta divisão. E aí eu vou fazer a pergunta: é esta resposta falsa? Então, para quem responder falso, ou seja, a largura da pétala não é menor de 2.45, então esse cara aqui vira o D0, para todo mundo que é maior. E esse cara aqui vira o D1, né? Todos os pontos aqui embaixo viram um D1, porque a resposta é verdadeira, né? Então, todos os verdadeiros, esses 45 mais 1 vem aqui para baixo. Aliás, desculpa, verdadeiro desse lado. Os 49, que é os azuisinhos, mais os 5 erros, vem para o D1. E os 45 mais 1 erro vem para o D0, porque aqui a resposta é falsa, aqui a resposta é true. Ok? E aí eu poderia de novo chamar essa recursão, mas eu posso ter alguma outra um if aqui na frente, né? Como eu disse, tem vários. Se a gente olhar o scikit, vai ter vários hiperparâmetros aí. Um dos hiperparâmetros é justamente quando eu paro de fazer essa recursão. Uma das formas de parar essa recursão não é simplesmente se todo mundo já tiver corretamente classificado. Eu posso dizer, olha, se eu tiver no máximo 5 erros, eu posso parar a recursão. Tá? Então, essa é a ideia da árvore de decisão, e como vocês podem ver, ela tem a ideia justamente de dividir, né? Então, divide o set de treinamento original em D1, D0, e vai redividindo o set de treinamento em D1, D0, e resolve os problemas pequenininhos, então, dividir e conquistar. Essa é a ideia da árvore de decisão. Se a gente for a fazer uma análise de complexidade desse algoritmo, né, o que a gente tem que pensar? A gente tem que assumir vamos assumir algumas coisas, né? Primeiro que a gente está trabalhando com atributos contínuos,
e que a gente está fazendo splits binários apenas, né? Apenas árvores binárias. E então fazer a ordenação desses valores contínuos já me diz que se eu usar o Quicksort eu já tenho um custo, né, de fazer ordenação de n log de n. Por que eu tenho que fazer ordenação? Né? Porque para escolher a melhor característica aqui, inevitavelmente eu vou ter que fazer uma ordenação desses atributos, tá? Então aqui eu já estou revelando um pouquinho da nossa divindade. Então, se eu for fazer uma ordenação que é preciso para escolher a melhor característica, já é n log de n. Agora, se eu tenho que fazer essa ordenação em m características, né? Porque eu tenho minha matriz aqui é n amostras por m características, né? Se eu tenho que fazer essa ordenação em todas as colunas, então eu posso dizer que é m vezes n, né? Então é o custo de ordenar vezes m ordenações que eu tenho que fazer. Ok. Só que eu tenho que repetir isso aí para cada vez, né? Ordena, acha o melhor, divide, ordena, acha melhor, divide. Então, a cada nó que eu crio, ok? A cada subdivisão que eu crio, eu tenho que fazer esse processo de ordena as m características, né? Então, se eu tiver 8, por exemplo, eu vou ter no máximo aqui 3, né, por causa que é a profundidade da árvore. Então eu poderia dizer que se eu vou ter que fazer isso n vezes, se eu tiver 8 e eu dividir em 4, depois em 2, a profundidade da árvore lá, como eu falei para vocês, acaba sendo 3, que acaba sendo o mesmo número aqui de ordenação que o número de elementos do meu vetor original. Então eu posso dizer que é n ao quadrado, né? Eu repito isso n vezes, então eu acabo colocando um quadrado aqui. Então, normalmente, o algoritmo de Decision Tree ele é expressado com este custo, O de m vezes n ao quadrado log de n, o que é um custo, se a gente for ver naquelas tabelinhas, interessante, né? N ao quadrado é um custo bastante relevante, tá? Mas existem outras formas de tentar otimizar isso aí. Então, minha conclusão inicial é que a árvore de decisão, no seu estado puro, na sua implementação mais tradicional, ela é mais custosa do que LDA ou Naive Bayes, enfim, né, para treinamento. Já para fazer o predict, o custo é bem baixinho, é de log de n, porque o predict eu só tenho que percorrer um certo nó da árvore, né? Então eu só tenho que se a árvore tem 8 se eu tenho 8 características, então esse n aqui é o número de amostras, né? Então é bem o log 8 de n que dá 8, né? Aliás, dá 3 da profundidade. Basicamente é a profundidade da árvore, né? Porque se eu tiver 8 elementos na minha base de dados original, minha base vai ser no máximo 3 profunda. Então, basicamente, o meu predict é baseado no número de elementos do treinamento, né? Que é interessante, porque na verdade o número de elementos do treinamento me dá a profundidade máxima da árvore, e a profundidade máxima da árvore é a quantidade de comparações que eu tenho que fazer, logo o custo de fazer o predict é log de n. Tá? Para quem tiver interessado mais nessas análises de custo, tem o artigo aqui embaixo. É claro que, como eu falei para vocês, esse é o custo de uma implementação tradicional de árvore de decisão, sem, obviamente, nenhuma modificação aí para melhorar o algoritmo. Ok? E eu acho que eu vou parar essa aula por aí e a próxima aula a gente começa a discutir outras coisas, né? Os tipos de árvores de decisão que a gente tem, assim como na Naive Bayes a gente tem vários tipos, e
o nosso, como eu falei, que é a nossa divindade, que é o cara que vai escolher qual é a característica que eu tenho que usar como pergunta e como fazer essa divisão. Muito obrigado e até mais.